Você é o 20º da maratona aqui da, É, das lives. E pela primeira que vez, bom. nós estamos transmitindo em duas frentes, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, você está inaugurando aqui uma nova frente aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Que E bom. aí já tem aqui a participação da Ivonete Freire, que muito está nos ajudando nesse processo. Mas vamos lá, João. É um prazer enorme ter você aqui no canal Eu Cuido de Rios, agora em duas frentes. E abro aqui para você dar as suas impressões iniciais, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Tá bom, Nelson. Realmente é uma honra, né, um prazer ter convidado você a participar desse momento, né, de quarentena, de distanciamento, e nós estamos aproveitando para nos fazermos presentes, né, nunca deixarmos a nossa frente de batalha aí dos comitês. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou natural de Campos do Goytacazes, eu represento a Universidade Estadual do Norte Fluminense no Comitê de Bacias, do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, no CEIVAP também, e também no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CEIRI. Eu me chamo João Gomes Siqueira, eu sou funcionário da UENF, né? Eu sou pesquisador da UENF desde 2002, sou aluno da primeira turma também, fiz mestrado e doutorado na área de zootecnia, mas a minha paixão pelas águas desde que eu nasci à margens do Paraíba do Sul, aqui no interior do estado do Norte Fluminense. E também, em 2007, nós tivemos um evento crítico aqui em Campos, e toda a bacia do Paraíba do Sul, de cheias, e a partir daí eu conheci o Comitê de Bacias e passei a participar dessa epopeia que é nós lutarmos pelos recursos hídricos do Estado e do Paraíba do Sul. Interessante o seguinte, que você não falou, né, mas você é médico veterinário, né, e professor, aí, isso você mencionou, que você é professor na UENF, né? Isso aí. Mas você está há quanto tempo no comitê? Então, 2007 teve uma cheia muito grande aqui em Campos, e nós vivemos no Baixo Paraíba do Sul desde que eu era criança, né? Em 1966, eu estava com 10 anos, 9 anos, ele teve a maior cheia da história do Rio de Janeiro, e nós aqui sofremos muito com isso, a cidade de Campos ficou totalmente alagada. E de lá para cá fizeram várias intervenções para evitar cheias na região. Em 2007 isso repetiu a mesma intensidade da cheia de 1966. E eu participei ativamente, até junto à prefeitura e outros órgãos, montei uma associação de produtores para nós lutarmos pelas obras, né, que precisávamos aqui do Norte Fluminense. Então, aí eu conheci o Estado, montou um escritório técnico aqui em Campos, e eu comecei a participar desse escritório técnico, né? Tinham várias pessoas, tinham 50 pessoas participando, pescadores, produtores rurais, usineiros, o governo do estado, INEA. Aí o INEA depois fundou aqui uma regional, e aí desse ETEC foi o embrião da instalação do Comitê de Bacias, que aconteceu em 2009, no Baixo Paraíba do Sul. E aí eu já estava engajado nessa luta e fui também, me coloquei como membro do comitê desde 2009, a fundação do comitê aqui em Campos. E você está na coordenação do comitê a partir de que ano? Então, em 2009 entrei como membro, né? Aí representando uma associação que eu tinha montado na época, e também no CEIRI, essa associação. Mas depois eu comecei a acompanhar o professor Elias Fernandes, que montou o comitê e trouxe o comitê aqui para a sede ser na Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Elias Fernandes. O próprio reitor, Almir Fernandes, eles
lutaram para que a sede do comitê fosse na universidade. Isso foi um ganho muito grande, porque a UENF é uma universidade de pesquisa de alto gabarito, né? Os professores estão muito preparados, reconhecido nacional e internacionalmente, e isso nós temos uma relação íntima com essas pessoas que fazem pesquisa na área ecológica, ambiental e biologia, etc., sedimento de rios, várias outras coisas. E aí nós começamos, eu comecei a acompanhar o professor Elias Fernandes para o CEIVAP, para o CERRI. Eu fiz aquele primeiro curso que teve lá no CERRI, no INEA. Foi muito bom lá, eu aprendi muito. É interessante que a gente tem que falar de uma forma que o povo que não entende que tem muita gente que não sabe o que é ideia. Então a gente precisa, de certa forma, tirar um pouco a pressão e começar a falar o que significa essas siglas, né? Até porque agora a gente está indo para um outro universo, né? É verdade, é verdade. Então, eu comecei a acompanhar o professor, ele trouxe a sede do comitê aqui para a UENF, e aí eu passei a conhecer o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, participar, o Comitê de Integração do Paraíba do Sul, que é o CEIVAP, participar, e uma coisa interessante da minha participação nos comitês, e minha paixão nasceu, Nelson, do curso que eu fiz lá no auditório do INEA em 2010, 2009, né? Rosa Formiga, o Paulo Carneiro, Paulo Canedo e o José Paulo e vários outros da COP ministraram aulas e palestras lá no curso que nós fizemos sobre gestão sobre recursos hídricos. Era todas as sextas-feiras durante um ano. Engraçado, Nelson, um fato interessante, que o chefe do laboratório não quis me liberar para eu participar desse curso. Eu pedi, né, oficialmente, eu posso me afastar da universidade para participar desse curso, vai ser interessante para nós, etc, e tal, que é da UENF. Então, o comitê estava nascendo, ninguém conhecia o que era comitê, ninguém sabia o que era recurso hídrico, sabia o que era ecologia, mas recurso hídrico não sabia bem. Então, eu falei, não, aí o laboratório não quis me liberar, eu falei assim, não, eu vou participar. E eu participei com recurso próprio, toda sexta-feira ao Rio, pagando minha passagem, minha diária para assistir o curso, levei um ano. Isso foi uma coisa apaixonante e eu aprendi muito com essas pessoas lá no Rio de Janeiro, no INEA, tá? Eu gostaria de destacar isso, foi muito importante para mim. E depois eu fui... Com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? A UERJ, não foi? O quê? Não entendi. Foi um curso que foi também numa parceria INEA-UERJ, não foi? Isso, da COPTEC, INEA, UERJ, foi a parceria. Rosa Formiga, Paulo Canedo, Paulo Carneiro. Eu também fiz esse curso. Então, foi muito bacana aquilo. E aí depois eu participei de alguns ENCOBs, ainda patrocinado pelo INEA, o INEA comprava nossas passagens, foi Uberlândia. Então eu comecei a me apaixonar pelo tema, e muito interessante, depois que eu passei a participar diretamente, viajando com o professor Elias, que era o secretário executivo do comitê, ele, num determinado plenária, ele levantou e falou assim, olha, eu não quero mais ser secretário, não, eu vou passar a minha gestão para João Gomes. Aí nós fomos no reitor, e o reitor era professor na época, reitor da universidade. Olha, aí ele falou, reitor, eu quero que João Gomes seja representante da universidade daqui em diante. Aí o reitor, mas ele é veterinário, o que ele entende de recursos hídricos? Aí o professor Elias, não, ele conhece a região e tal, ele vai aprendendo, ele vai dar certo. Eu acho que eu não estou muito bom, não, mas a gente vai levando, né? Paixão, pelo menos, eu vou te contar. Assim como você, é enorme. E eu queria destacar também, Nelson, o seu papel como comunicador, e começar entrando no nosso tema já, você tem feito um trabalho brilhante, tá? Eu conheci você no Guandu, né? E nós tivemos, sim, posições assim divergentes algumas vezes, mas a sua atitude foi brilhante, porque você é uma das poucas pessoas que consegue ouvir o contraditório. Você consegue ouvir o outro lado.
E isso está na nossa lei de máxima, nossa Bíblia de gestão de recursos hídricos, que é a gestão descentralizada e participativa. E até o CEIVAP, Comitê de Integração, tem o seu nome integração, né? A palavra integração como mote maior da gestão de recursos hídricos. E não se faz integração sem ouvir o outro lado, sem sentar à mesa as diversas frentes, vamos dizer assim, de interesses, né? Então, eu agradeço muito você a paciência e a oportunidade que você me deu de conversar em vários, eu me lembro muito bem daquele seminário da ABS, né, em que você me chamou para participar de uma mesa e deu uma certa confusão, mas foi maravilhoso a participação, porque gerou uma discussão muito bacana. Para mim, eu gostei e a sua posição foi muito, muito boa. Além do mais, para terminar, eu nunca me esqueço de você pegava aquela carta de Paraty, saia distribuindo aquilo para todo mundo, a parte de comunicação que você vem fazendo até hoje, você preencheu uma lacuna muito importante no nosso comitê, porque nós não sabemos fazer comunicação, eu não sei. Acho que os comitês também não sabem muito bem fazer comunicação, nós precisamos nos aperfeiçoar nisso. Sem comunicação, a sociedade não sabe, né, que nós existimos, e se a sociedade não souber, não nos valorizar, como é que os governos, os órgãos gestores que nós precisamos deles para fazer a gestão, vai nos ouvir, né? Então é por aí que começa tudo. Eu fiquei até emocionado aqui, na boa. Quando a gente tem uma paixão por uma coisa, né? É difícil a gente deixar, e às vezes dá vontade de largar tudo, né? Então, mas a gente começa a olhar para trás e ver assim, poxa, quanta coisa eu já consegui. A gente, todos nós, né, ao olhar para trás, ver assim, cara, a gente já construiu isso tudo e eu acho que vale a pena a gente continuar seguindo, né? Com certeza. Eu fiquei até, isso aqui me deu até engasgada, mas vamos entrar então direto num ponto importante e que você levantou assim maravilhosamente, que é o ponto de entrega, né? Então, o que é esse ponto de entrega? Fala aí para gente. Bom, Nelson, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar aqui, né? As pessoas conhecerem o Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, é o 9º comitê, né? A 9ª região hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, é onde está situada a Foz do Paraíba do Sul, né, e é onde todos os problemas desaguam, né, toda a qualidade do rio, tudo que acontece no Rio Paraíba do Sul, vem desaguar aqui em Campos, e aqui na Foz, né, em Atafona. Então, nós, desde que eu comecei a participar do CEIVAP, do Comitê de Integração da Paraíba do Sul, eu me ingressei na Câmara Técnica Consultiva, né? Lá é uma discussão, Nelson, de altíssimo nível. Eu levei mais de um ano sem dirigir a palavra na Câmara Técnica, só ouvindo, aprendendo. Depois que eu passei a citar algumas coisas. E lá, desde que eu entrei, acontece o plano de bacias, né? Está sendo desenvolvido o plano de bacias do Paraíba do Sul. O plano de bacias é a nossa Bíblia, é a nossa lei máxima, né? O plano de bacias é que nos dá todas as diretrizes de gestão, porque as pessoas estão acostumadas a fazer gestão, a defender a ecologia, defender as árvores, uma coisa muito bacana, mas com iniciativas individuais, pontuais, que no todo, no conjunto, não representam muito. Mas essa participação, para nós fazermos uma lei, aquela participação que houve, né, fazer a lei 9433, fazer a lei 3239, nós estamos estudando agora no Fórum Fluminense, tem um trabalho maravilhoso, né, e a lei 53, esqueci o número da lei, não são as leis que regem o nosso sistema de recursos hídricos do Estado do Rio. Essas pessoas, né, foram fantásticas nesse trabalho. E nós hoje estamos tendo a oportunidade de construir o plano de bacias do Paraíba do Sul. É um grande divisor de águas, porque
lá vai estar toda as diretrizes básicas, Nelson, de integração, de ações que nós precisamos ter, de diagnóstico minucioso e prognóstico também. O que você estava falando com o professor Lana hoje, muito bacana a entrevista dele, né, que ele trabalha com previsibilidade, né, a previsão do futuro, né, bacana. Então, isso. Então, lá nós estamos trabalhando com isso, né? Então, eu conheci a empresa Cohidro na época, estava fazendo um diagnóstico, e ela nos mostrou, né, que uma bacia como é uma bacia hidrográfica, como se faz um diagnóstico de uma bacia hidrográfica. Desde a otobacia, né, a menor molécula da bacia de geradora de água, né? São várias nascentes. A gente fala a nascente do Rio Paraíba do Sul, lá em Areias, no município de Areias, que eu conheço, tive o privilégio. Mas não é só dali que nasce a água do Paraíba do Sul, são milhares, milhões de nascentes, né, de córregos, de vales que captam água da chuva, do ciclo hidrológico, né? A chuva vem do mar em forma de nuvem, vem para a serra, precipita, vai para o solo, que é o nosso maior reservatório, que é o solo, e dali do solo ela brota em alguns momentos que chamamos de nascentes. Mas são milhares e milhares, e acho que milhões de nascentes do Paraíba do Sul que trazem a água para a calha principal. Com esse trabalho do plano de bacia, esse diagnóstico, a Cohidro mostrou nesse trabalho dela, inicial, que existem pontos de entrega. O que é isso? São pontos ao longo do Paraíba do Sul, desde São Paulo até a Tafona, que a gente faz o monitoramento desses pontos, e nesses pontos foi definida uma vazão mínima exigida para que o rio possa sobreviver. Isso está no diagnóstico da Cohidro, está no plano de bacia do COIVAP, né? Então, o primeiro ponto de entrega é a divisa São Paulo com o Rio de Janeiro. Não é? Ali em Registro, ali tem o Rio Paraíba do Sul, e logo depois tem um reservatório de Furnas, né, no Rio de Janeiro já, e ali passa uma vazão que é foi diagnosticada pelo esse plano de bacias, e lá tem uma vazão mínima de um ponto de entrega que é em torno de 150 metros cúbicos por segundo. Então, estou aqui olhando para o trabalho da Cohidro aqui na minha frente no computador. E aí, depois tem o Furnas, e mais na frente tem um outro ponto de entrega, que é a represa de Santa Cecília, onde se divide o Rio Paraíba do Sul, né? Nós aqui do bairro chamamos de Paraíba 1 e Paraíba 2. Paraíba 1 é da porção paulista até a represa de Santa Cecília. Por que isso? Porque o Paraíba hoje é dividido em dois, tem duas fozes, você sabe muito bem. Tem a foz do Canal de São Francisco, no Comitê Guandu, né? E tem a foz de Atafona. Ali em Santa Cecília, 2/3 do Rio Paraíba do Sul é desviado para o sistema Guandu. Então tem um ponto de entrega. Quanto que o Paraíba do Sul, o que é ponto de entrega? Quanto de água vai para a transposição para o sistema Guandu e quanto de água é deixada seguir em frente na calha do Paraíba do Sul? Não sei se estou fazendo entender. Ali é uma barragem, né? Tem uma comporta e tem 4 bombas. Essas 4 bombas sugam 2/3 da água do Paraíba do Sul, 120 metros cúbicos ou 160 metros cúbicos, passam para Piraí, para a elevatória de Piraí e, consequentemente, para o sistema Guandu, para descer a Serra das Araras, e 60 metros cúbicos, 70 metros cúbicos é deixado seguir a calha principal do Rio Paraíba do Sul. Esse é o primeiro ponto de entrega. Isso é muito relevante as pessoas saberem, que os cariocas são altamente, como você sabe muito bem, dependentes dessa transposição e dessa água do Paraíba. O segundo ponto de entrega que foi diagnosticado pelo plano de bacia em 3 rios, onde há a confluência de 3 grandes rios. O Comitê Preto Paraibuna, são os rios Preto Paraibuna, que entregam ali em 3 rios, né, 73 metros cúbicos de vazão mínima, tá? É um outro ponto de entrega, quer dizer, a porção mineira, aí nós estamos no Paraíba 2, que vai de Santa Cecília até Atafona. As nascentes mineiras, a porção mineira, os comitês, bacias hidrográficas mineiras, não é, abastecendo a calha do Rio Paraíba do Sul. Então, foi determinado ali um ponto de entrega de 73 metros cúbicos por segundo.
na margem esquerda do Paraíba. Na margem direita tem o Piabanha, a bacia hidrográfica do Piabanha e os outros rios menores. Esse Piabanha entrega também, né, 9 metros cúbicos por segundo, é uma contribuição menor. E seguindo em frente, nós temos o Pomba Muriaé, com outros pontos de entrega também. O Rio Pombas, né, que nasce também nas cabeceiras mineiras, né, na porção mineira do Paraíba do Sul, entrega 39 metros cúbicos por segundo para a calha do Paraíba do Sul. Mais à frente tem o Muriaé, que também entrega 21 metros cúbicos para a calha do Paraíba do Sul, na margem esquerda ainda. E na margem direita, por fim, tem o Rio Dois Rios, que entrega ali 15 metros cúbicos por segundo. Então, esse conjunto de bacias hidrográficas, todos esses pontos de entrega somados, dão a vazão que entregue, levada ao mar, uma condição natural do rio, né? Levada ao mar, lá em Atafona, passando pela ponte municipal de Campos, onde tem uma telemétrica da Agência Nacional de Águas, e lá foi diagnosticado o último ponto de entrega, que é diagnosticado pela empresa Cohidro, né, por um estudo técnico que avaliou isso, dizendo que tem que passar uma vazão mínima em Campos de 254 metros cúbicos por segundo. Uma vazão residual, uma vazão ecológica, vamos dizer assim. Só para terminar, Nelson, eu gostaria de destacar que esses pontos de entrega, a professora Rosa Formiga já sinalizou também, que é uma coisa importante de ser destacada e uma coisa importante para a gente defender na gestão de recursos hídricos. Por quê? Vazão mínima é para manter o rio e manter as captações acima. Você não pode dar outorga, né, aleatórias que possam somar mais do que essas vazões mínimas do rio. Senão o rio morre, é o colapso. Mas, terminando, a Cohidro diagnosticou que em Campos, na ponte municipal, o Rio Paraíba do Sul deve ter uma vazão mínima de 254 metros por segundo, que são essas todas somadas, né? Mais alguns contribuintes naturais da calha, e aí sim seria a vazão que seria entregue para o mar da bacia do Paraíba do Sul. Só que nessa crise hídrica de 2014 a 2019, não é 2014, 2015, a crise vai de 2014 a 2019. Essa foi registrada em Campos por várias e várias vezes vazões de 181 ou 191 metros cúbicos por segundo, ou seja, muito abaixo da vazão mínima residual que está no plano de bacias, ok, Nelson? No momento mais crítico da crise, né, foi criado um grupo GTOAH, não é isso? Você faz parte desse grupo aí. Então, tem participação de várias representações, né? E, você não disse isso, mas eu me obrigo a dizer que essa transposição feita em Santa Cecília ocorreu na década de 50 e tinha por finalidade inicial a geração de energia para o Rio de Janeiro, né? E isso depois foi também aproveitado para o abastecimento público, né, com a antiga SEDAG, né, que é a Companhia de Água da Guanabara, né, e depois tornou-se SEDAI. E, na realidade, nessa região tem essa estrutura de tratamento de água é a maior do mundo, né, não tem nenhuma outra tão grande quanto, né, para atender aí a 9 a 10 milhões de pessoas de toda a região metropolitana, dependendo dessa água que vem do Paraíba do Sul, né? Mas as nossas funções no Comitê de Bacias Hidrográficas é entender essas lógicas e trabalhar no sentido de prover mais água e melhor e mais qualidade, né? Então, a gente vai falar disso um pouco mais à frente aqui, que faz parte da nossa conversa. Mas fala para a gente aí um pouco da atuação do GTOAH, que diz o que significa, e que teve reuniões semanais, até duas reuniões semanais para ficar atento para essa questão da crise hídrica que nós tivemos. Você teve muito intenso nessa história.
Olha, Nelson, você tocou num ponto crucial. Eu não queria nem falar muito de Guandu, já que você provocou, eu vou falar um pouquinho. Mas eu não vou falar mentira nem nada da minha cabeça, não. Eu vou falar exatamente da experiência que eu tive ao participar do GTOH. Foi um grandíssimo aprendizado, tá? O GTOH foi criado em 2003, com a primeira crise hídrica, né, do Paraíba do Sul. É uma câmara, é uma comissão, né, um grupo de trabalho do CEIVAP, criado para avaliar a crise hídrica do Paraíba do Sul. Esse grupo, né, Nelson, é composto por pessoas da Operadora Nacional do Sistema, do INEA, da empresa geradora de energia, né, dos reservatórios, e essa é a Operadora Nacional do Sistema que controla os reservatórios de água do Paraíba do Sul. A população carioca precisa saber de duas coisas, a meu ver, que eu aprendi no GTOH. O Paraíba do Sul só tem água suficiente para todos por causa dessa reservação de água que tem em São Paulo, entendeu? Lógico que São Paulo pega muita água, o Vale do Paraíba, etc., tem alto interesse nisso, mas o Rio de Janeiro não é só o funil, por exemplo, é um reservatório de passagem, né? Ele não é de reservação de água, ele é só de amortecimento de cheias ou de secas. O grande reservação de água, né, está o reservatório equivalente, que eles chamam lá no GTOH, está na porção paulista, Santa Branca, Paraibuna e Jaguari. Só o Paraibuna tem 2,7 hectômetros cúbicos de água, né? Então é um reservatório imenso. E ele chegou a 0,3% em 2015. Quer dizer, quase houve o colapso hídrico. Para a população carioca saber, se houvesse o colapso hídrico, certamente o Rio de Janeiro ficaria sem água, né? Se os reservatórios secassem, não existiria vazão, o Rio não teria água, o Rio Paraíba do Sul não teria água. Então, Santa Cecília é uma barragem que retém a água que vem desses reservatórios paulistas, certo? Então, a água da chuva é acumulada ao longo do período úmido lá nos reservatórios, e eles vão ter uma vazão, eles vão, por exemplo, agora ele está com 60% aproximadamente, né? Não me lembro o número aqui exato agora, mas é fácil ver, mas ele tem que chegar, por exemplo, agora em abril, ele teria que estar com 80% da sua capacidade, para passar um ano tendo água para todos os usos. E em Santa Cecília, né, essa água do Paraíba do Sul, como você diz, o Rio Paraíba foi geralmente na década de 60, realmente, construído esse grande modelo. E quem paga esse bombeamento, não é, para ultrapassar a Serra dos Araras e descer para o sistema Guandu é o sistema Light, com certeza, porque ele gasta muita energia para movimentar as 4 bombas, mas ele depois gera muita energia e dá um saldo positivo. Só isso que sustenta a água do Guandu, esse saldo positivo de energia elétrica. Mas também foi aproveitado para a geração de energia elétrica, mas também para a água para a população carioca. Não haveria, Nelson, eu não tenho medo de afirmar isso de forma alguma, não haveria o desenvolvimento econômico que tem na Baixada Fluminense, que tem no entorno da metrópole do Rio de Janeiro, antiga Guanabara, se não houvesse essa água que é transposta do Guandu, da água do Paraíba do Sul. Não haveria esse desenvolvimento econômico. Você sabe disso, todos nós sabemos disso. Não poderia se desenvolver indústrias, né? Não só as indústrias, as 16 indústrias ali do Canal de São Francisco, as coisas, mas todas as outras indústrias que usam água no Paraíba do Sul. Você sabe que a SEDAI ela bombeia 40 metros cúbicos, trata 45 metros cúbicos por segundo. É a maior estação de água do mundo. Essa água é do Paraíba. Os 3 rios que descem ali, cheios de geosmina, né, como aconteceu agora, aqueles 3 rios não conseguem sustentar essa vazão, essa necessidade de água que a metrópole do Rio de Janeiro tem de forma alguma. Nem muito menos o reservatório de Lages, que, segundo alguns estudiosos, só dá para uma semana de abastecimento da metrópole do Rio de Janeiro. Então, é altamente dependente da água do Rio de Janeiro.
do Rio Paraíba do Sul, desculpa, água do Rio Paraíba do Sul. Isso tudo, Nelson, é tratado em números no GTOH. Desde maio de 2014, quando começou a crise hídrica de 2014, 2019, eu comecei a participar do GTOH. Já era membro do comitê, eu era coordenador da Câmara Técnica, pedi ao comitê que pagasse a minha despesa, né, de ir ao Rio, eu ia ao Rio semanalmente participar do GTOH. E lá eram definidas todas as operações hidráulicas desses reservatórios. Lá eu ouvi, Nelson, que o sistema Guandu, a SEDAI, não poderia trabalhar com menos de 120 metros cúbicos por segundo na transposição de Pereira Passos, a medição ali em Pereira Passos. E na crise de 2014, 2015, a SEDAI trabalhou com 75 metros cúbicos por segundo em Pereira Passos. Tá? Está nos registros GTOH. É bem verdade que foi um momento de crise que vocês foram testando, foram reduzindo progressivamente para avaliar o impacto, né? Só que essa avaliação do impacto, ela foi, assim, eu posso dizer assim, um pouco míope, porque não considerou vários aspectos. Então, inúmeros pescadores que atuam, ali, geralmente ali ribeirinho, né, naquela região do Canal de São Francisco, que tinha suas embarcações que saíam pelo canal e ia para o mar, passaram a ter um enorme problema, porque para essa operação aí fizeram uma barragem, então, uma barragem com sacos de areia, né, no Canal de São Francisco, e eles não conseguiam passar. Então, isso deu uma implicação, uma grita danada. Então, e o comitê meio que só tomou conhecimento disso no meio do caminho, né? Então, são coisas que foram operações que foram testadas, uma aqui, uma ali, e aí a gente vai avaliando tudo isso. E aí tem a situação da intrusão salina, tanto no Canal de São Francisco, quanto também aí no Atafona, né? Então, tem essas duas situações, né, precisavam muito bem serem avaliadas e tal. Né? Tudo isso, né? Tudo isso que você está falando aí foi exaustivamente discutido no GTOH. O Comitê Guandu estava lá, sentado à mesa do GTOH, então ele participou de tudo, sim. Essa soleira submersa que você fala, essa barragem que foi feita... Um representante do comitê, não o comitê. E geralmente, claro, naquela época, não se tinha essa troca, né? Então, o representante ia lá e como as nossas reuniões são 4 reuniões por ano, essa dinâmica é muito... Vocês tinham reuniões duas vezes por semana, né? Então, muito, muito complicado, muito complexo. Mas deixa eu só fazer uma intervenção aqui, que o Ronald Sá, né, daí do baixo, ele estava comentando que lá atrás, recentemente teve muito baixo aí o nível do rio, né? E ele diz, é muito triste ver um rio Paraíba do Sul caudaloso que na sua foz sempre teve largura e profundidade. Voltando aqui, é muito triste ver o rio Paraíba do Sul caudaloso que na sua foz sempre teve largura e profundidade. Vimos quase água parada, como se fosse uma lagoa. E aí, na sequência, ele diz assim, que pede para falar o que causa a falta de água e a salinização de terras e água potável na população ribeirinha da Foz. Então, Nelson, é tudo isso que nós estamos falando. Então, o GTOH é o cerne de toda essa crise hídrica. É muito triste, Nelson. Eu ia falar no final, vou falar logo agora. É muito triste, Nelson, a gente ver a nossa capacidade de gestão não ser a ideal. Por quê? Essa crise aconteceu em 2003 e ninguém fez nada suficiente para que ela não voltasse a se repetir como voltou de 2014 a 2019. E ela vai retornar uma nova vez. Então, nós precisamos fazer ações de gestão, por isso que eu falei que você, a área de recarga, preservação de nascentes, que é o assunto final, por causa disso, nós temos que fazer alguma coisa para que essa crise não volte a acontecer. Já voltou 2 vezes, porque ninguém fez nada. Voltando ao Canal de São Francisco, a soleira submersa,
você está falando de representatividade. Eu levei um ano participando do GTOH, ia sozinho lá no Rio, no prédio da ONS, na Presidente Vargas, mas eu, depois de um ano, eu sempre repassava para a diretoria, né, o que nós discutimos lá. A participação do Luiz Mário, do Zé Nilson, foi atuante nessa época, o que eu passava para eles, e depois até o Luiz Mário conseguiu uma videoconferência na Firjan, lá em Campos. Nós passamos, todos nós assistindo, da diretoria, assistimos GTOH ao vivo, falar e tudo, como está fazendo hoje, né, por videoconferências lá em 2015. Foi muito bacana isso. Então, voltando à soleira submersa, Nelson, foram atitudes que as pessoas, pescadores, podem achar ruim e tudo, é um problema muito sério, mas foi uma forma de preservar a água, soluções de engenharia, por exemplo. A SEDAI disse que não podia captar água com 120 metros cúbicos em Pereira Passo, começou a captar água para tratamento com 75 metros cúbicos em Pereira Passo. Então, eles fizeram uma solução de engenharia que permitiu essa ação, entendeu? Foi muito importante. Essa reservação... Nessa conta aí de 75, eles tirando 45, só sobrava 30, né? Então, né? Mas você... Só ficava com 30, então... mas você vê que a situação, vamos fazer um comparativo. O canal de São Francisco, que tinha uma vazão muito pequena antigamente, né? Que era só do Guandu. Hoje ele tem uma vazão muito grande. Originalmente, o rio Guandu, dizem, né, que tinha uma vazão de aproximadamente 25 metros cúbicos por segundo. Então, 25. Aí você vê que ele voltou à condição do original, de 30 metros cúbicos. Mas você vê um rio Paraíba do Sul, que deveria ter 500 metros cúbicos por segundo de vazão mínima, a média histórica, e passar a ter 180 metros cúbicos na sua foz, e 32 metros cúbicos que foi destinado à calha do Paraíba do Sul, 2014, 2015, 2016, 2017. 32 metros cúbicos apenas, que deveria ter, né, 160 mais os 71, 260 metros cúbicos por segundo na calha do Paraíba do Sul, foi reduzido a 32 metros cúbicos durante anos, 2014, 15 e 16, inteiros. Eu tenho esse registro todo e está nos anais aí do GTOH. Então você vê o impacto que isso causou. Você vê o impacto que isso causou no Médio Paraíba do Sul. Você sabe que aquele pedaço, aquele trecho de rio, de Santa Cecília até Três Rios, virou esgoto puro. Esgoto puro no Rio Paraíba do Sul, porque não tinha vazão. Você sabe. O que trata o esgoto do Guandu hoje? Não é diluição? Né? Os três rios cariocas chegam com esgoto puro. O Rio Paraíba do Sul usa a água do Paraíba, 4 rios, né? Usa a água do Paraíba do Sul para diluir o esgoto que chega no lago do Guandu para poder captar, para poder tratar a água. Isso é um absurdo usar a água do Paraíba do Sul para diluir o esgoto ali. Então, não vamos entrar nesse mérito, né? Que tem uma questões técnicas de engenharia que eu não teria capacidade de falar, entendeu? Existe um trabalho do Ministério Público, uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, muito interessante, que a gente vai debruçar nela na próxima plenária do comitê, para, inclusive, avaliar tudo isso. Né? Então, essa história da transposição, né, que a SEDAI queria fazer ali e tal, a gente quer rediscutir isso, porque, na realidade, o que a gente precisa é cuidar dos 4 rios, desse esgoto dos 4 rios, para que a água dele seja possível também de entrar no sistema com menos carga de poluente. Né? O ideal seria tratar esse esgoto não ter poluidora nenhuma, né, Nelson, ali, porque para pensar captar água da SEDAI para abastecer 9 milhões e meio de pessoas, eu acho que é completamente viável esse investimento, né? Agora, tem soluções mais fáceis. Né? É só desviar o curso desses rios. Já não desviou São Francisco, desviou o Guandu, desviou o Rio Paraíba do Sul. Desvia esse esgoto desses rios, deixa ir para o mar e capta água direto do Guandu, que vem lá de Pereira Passo, uma água bem mais limpa, né, Nelson? É bem mais fácil. Não, a questão toda, geralmente, quando a gente fala dessas soluções, a gente está esquecendo de outros. Quer dizer, existe uma comunidade enorme de pescadores ali. Existe eu fico aqui o convite para vocês conhecerem o Pantanal Iguaçuano,
Num dos meus vídeos aqui, quando eu entrevistei aqui o ex-caçador Edinho, eu vinculei lá vinculei no vídeo, no final tem lá, está vinculado com o canal do Pantanal Iguaçuano. É uma coisa maravilhosa, sabe? Então, uma biodiversidade incrível e que precisa ser considerada. Então, a gente precisa rever uma série de conceitos e ouvir as diversas pessoas e seus olhares. Então, é fundamental isso, porque a gente não pode sair excluindo. A gente já está no tempo da Agenda 2030, né? Então, a Agenda 2030 aponta para isso, né? Então, a gente precisa trabalhar com essas lógicas de integração, né? Mas vamos passar para as soluções. Mas, Nelson, eu só queria dar mais uma consideração, que tudo isso que você falou aí tem que estar no plano de bacia integrado que nós estamos fazendo agora, entendeu? Porque as soluções, né, o manual operativo que vai ser construído, dos 4 comitês afluentes, mais o dos 7 comitês afluentes, mais o da própria bacia do Paraíba do Sul, vai impactar diretamente aí a água que chega para os cariocas, porque as ações prevêem uma melhoria da qualidade, enquadramento de rios, trechos de rio, entendeu? Então, isso é importante. Só para finalizar o GTOH, eu queria destacar a excelência da avaliação técnica e de engenharia que é apresentado lá. Eles fazem um controle de vazão do rio espetacular, tá, Nelson? Eles apresentavam semanalmente o comportamento dos reservatórios, está no site lá do Siga Ceivap. Semanalmente o comportamento dos reservatórios, da vazão do rio e de seus afluentes. É uma pena que eles monitoram isso até Santa Cecília, tá? Porque é onde tem reservação e tem poder de regularização de vazão, quer dizer, tem poder de melhorar a vazão do rio no período de estiagem, certo? A de Santa Cecília até a Foz não há regularização do rio. O rio ainda está, que é uma coisa absurda isso, ainda está o sabor da natureza. Chove, a água cai na cara e vai para o mar. Perdemos a água da chuva, água de qualidade, entendeu? Então, urge, é um assunto que nós vamos tratar depois, né, eu acho, né? Urge muito a gente fazer também reservação de água nos afluentes mineiros, né? nas cabeceiras mineiras, porque lá que vem a água do Paraíba 2 hoje, não vem mais de São Paulo. A água do Paraíba 1, que é a nascente principal do rio, lá em São Paulo, só atende São Paulo, que é a transposição para Jaguari, para o sistema Cantareira, e o Rio de Janeiro, a capital. Mas nós não queremos essa água, nós queremos a água das cabeceiras mineiras, nós que eu falo, a Paraíba 2, tá? De Santa Cecília até a Foz. Nós queremos a água das cabeceiras mineiras, perfeitamente viável a gente guardar essa água da chuva e regular a vazão desses trechos, entendeu? Do Piabanha até o Baixo Paraíba do Sul. Qual é a proposta para essa regularização de vazão? Então, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque esse é um projeto do Ceivap, foi destinado em 2003, naquela crise hídrica, e também em 2007, aquelas cheias muito grandes que houveram, de 2007 a 2010, na bacia do Paraíba do Sul, foi destinado 15 milhões para fazer um projeto de amortecimento de cheias e regularização de vazões pelo Ceivap. Esse recurso, dado a inércia, a ineficiência da aplicação desse projeto, da efetivação desse projeto, não estou aqui culpando ninguém, estou falando assim, o projeto não chegou a termo. Então, esse recurso voltou para os cofres do Ceivap e ficaram só 5 milhões. Esses 5 milhões, eu e Vera, do Médio, estávamos numa reunião da Câmara Técnica do Ceivap, e ele ia também retornar os cofres do Ceivap, e nós, por votação, ganhamos lá na Câmara Técnica. Não, esse recurso não pode voltar, esse projeto tem que acontecer. Então, graças a isso, esses 5 milhões perdurou no PAP do Ceivap, do Comitê de Integração, e eu fiquei muito feliz que o Edson Falcão, a equipe do INEA, com a Larissa Costa, eles e toda a equipe deles, né, eles desenvolveram, depois de 5 anos parados esse recurso, esse projeto, desenvolveram esse projeto,
nós contribuímos um pouco, nós insistimos muito, insistimos muitas vezes para esse projeto sair do papel, tanto no CEIVAP quanto no INEA, e o Edson Falcão e sua equipe efetivou e fez um termo de referência que foi entregue ao IGAM de Minas Gerais há 2 anos isso, 1 ano e meio, por até iniciativa nossa, o André Marques também, da GEVAP, né, foi entregue ao IGAM, está na mão do IGAM hoje a avaliação desse projeto. O que é esse projeto? Inclusive, o CEIVAP fez também um grupo de trabalho de vazões, de controle de vazões do Pomba Muriaé, que vai se reunir agora dia 22, pela segunda vez, né, que tem a coordenação do André Marques, lá da GEVAP, para nós estudarmos o local, a possibilidade, qual o melhor local, qual a melhor possibilidade, qual a melhor estrutura a ser feita para guardar a água da chuva no período úmido e amortecer as cheias também que acontecem no Pomba e Muriaé, muito volumosas, com reflexo muito negativo lá no baixo, como aconteceu agora esse ano, e também guardar a água da chuva para amortecimento de cheia e também para regularização de vazão, ou seja, é mesmo que acontece em São Paulo, os 3 reservatórios. Fazem 2, 3, ou sei lá quantos reservatórios vão ser feitos, guarda a água da chuva e depois vai liberando essa água durante os 4 meses de estiagem, né? Que o Rio Muriaé, por exemplo, fica com a vazão baixíssima, o Rio Pomba também, mas o Rio Pomba tem algumas represas, mas o Rio Muriaé fica com uma vazão baixíssima. O Rio Preto Paraibuna ainda tem uma vazão mais constante, que chove muito lá em Juiz de Fora, mas realmente precisa regularizar vazões desses afluentes mineiros para que nós tenhamos água na calha do Rio Paraíba do Sul e, consequentemente, na foz de Atafona. Isso para nós é primordial hoje, é prioridade 1. E agora, outro procedimento de regularização de vazão, que a gente vai tratar do PSA. Vocês têm um projeto aí de pagamento de serviços ambientais? Nós, no Baixo Paraíba do Sul, nós temos uma Câmara Técnica, né, um grupo de trabalho de preservação de nascentes, que a gente, com esse resto dos recursos, né, ficou sem aplicar efetivamente, mas estamos retornando agora. Mas nós participamos e contribuímos, estamos acompanhando de perto o projeto PSA da Maria Ikemoto, do INEA, né, muito bom. Fez um levantamento dos mananciais das áreas de recargas e das nascentes do Rio Paraíba do Sul, mapa de mananciais, que foi amplamente divulgado aí, né, o ano passado, e aquilo faz um levantamento de só no nosso Baixo Paraíba do Sul tem 27.400 nascentes. Então, o desafio é astronômico. Hoje, Nelson, nós temos uma sala de monitoramento, como você sabe, aqui no Baixo, e que ele faz o acompanhamento diário desses corpos hídricos principais, pelo menos, para nós podemos enxergar o balanço das águas do Baixo Paraíba do Sul. Da onde vêm as nossas águas? Na chuva e também o que fica para nós na seca, na estiagem. Então, nós vimos que esses principais afluentes do Paraíba, eles sofrem muito de sazonalidade. Eles têm uma vazão muito alta na cheia e uma vazão muito baixa na seca. Isso é muito ruim, né? Isso destrói os ecossistemas. Então, mas é uma região, o noroeste fluminense, Nelson, a porção noroeste do estado do Rio de Janeiro, vizinha aqui a nós da Campo, região de Itapiruna, Pado, etc., ela é muito desmatada. Tem várias áreas de preservação de áreas de preservação ambiental e tudo, mas no seu todo o solo é muito descoberto. Então nós estamos com um projeto de identificação dessas áreas de recarga dos principais corpos hídricos, né, os rios estaduais principalmente, o Rio Macabu, o Rio Onça, o Rio do Imbé, né, e alguns rios estaduais, e também alguns afluentes menores do Pomba e do Muriaé, para que a gente trate essas nascentes, trate essas áreas de recarga com recomposição florestal, com cercamento das nascentes, etc., acompanhando o Rio Rural, com o qual nós temos uma parceria, já iniciamos uma parceria boa com o Rio Rural, inclusive o técnico o especialista técnico do nosso Baixo Paraíba do Sul, que veio agora em janeiro para nosso comitê, ele tem experiência nesse programa de Rio Rural,
e foi um programa que deu certo, né? Contactação de produtores rurais e parceria com esses produtores para que nós tentemos recuperar algumas nascentes do Noroeste Fluminense para que os rios não fiquem secos na época de estiagem. Ou seja, também regularizar a vazão dos pequenos corpos hídricos. Você deu um número aí de 27 mil nascentes aí, só na região do Baixo Paraíba? É isso mesmo? Só na região do Baixo Paraíba do Sul. Só no município de Juiz de Fora, Nelson, tem cerca de 3 mil nascentes. Só no município de Juiz de Fora. Eu estive lá com o Matheus Cremonese, a convite para participar da plenária deles, e nesse dia lá, inclusive, estava apresentando o diagnóstico do plano de bacias, e lá foi diagnosticado cerca de 3 mil nascentes. Nós temos 27.500 nascentes. É claro que nós não vamos conseguir recuperar todas, mas nós dividimos o nosso Baixo Paraíba do Sul... Como não? Bom, eu não, meus filhos, netos e bisnetos talvez sim, mas eu não. A gente não pode mais demorar muito, não. Mas nós vamos começar. Na realidade, a gente está trabalhando aqui exatamente para qualificar as pessoas para elas fazerem, porque muitas dessas nascentes elas estão complicando a vida do próprio proprietário da terra. O próprio proprietário está deixando de ter água. Então, por exemplo, eu conheci um local aqui que tinha meus pais e meus avós adoravam reunir a família toda lá. Tinham 5 nascentes na propriedade. A última vez que eu fui lá, o cara só tinha uma. Então, o volume do atendimento da clientela dele caiu, porque a água, né, a brincadeira com a água é uma coisa que agrada a todo mundo. E aí, quando ele chega lá, não tem mais água, então o atrativo da comida só não é suficiente, né? Porque a criança ia para o sítio porque ficava brincando lá no toboágua e tal. Não tem mais. Agora, isso é prejuízo para o proprietário? Sim. Então, a gente precisa falar disso aqui, que a gente tem meios de fazer com que a água continue brotando da terra. Mas, para que isso aconteça, algumas coisas se fazem necessárias, alguns tratamentos se fazem necessários, alguns cuidados são importantes para que aquilo continue, né? Nós fizemos aqui no Comitê Guandu um curso de revitalização de nascentes, que a gente teve que cortar, deixar uma porção de gente de fora, porque a demanda foi muito grande, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar isso. E esta ferramenta que eu estou aqui, ela é uma ferramenta fantástica para isso, né? A gente precisa se valer dessa estrutura. Simples assim. Nelson, é exatamente isso. Esse programa Rio Rural foi muito bem aceito na nossa região aqui, foi um sucesso. Os produtores estão ávidos, Nelson, para entrar nesses programas. Eles, mais do que ninguém, sabem o que representa uma nascente secar, a falta d'água para os seus animais, para a sua agricultura, entendeu? Então, aqui é uma região que chove muito pouco, e é a mesma região do estado do Rio de Janeiro produtora, entendeu? Nós temos áreas já, antigamente, já muito tradicionais em agricultura e pecuária, que essas pessoas precisam desse meio para sobreviver, e a metrópole do Rio de Janeiro precisa desses alimentos para sobreviver. Não só de Friburgo, aquela região, mas também no Noroeste Fluminense. Agora, uma coisa que me veio à cabeça aqui, Nelson, é que na questão da integração, as pessoas da metrópole, os cariocas, precisam saber que a água que eles tiram do Paraíba do Sul necessita de ser compensada. Se houve desenvolvimento econômico da Baixada Fluminense, esse desenvolvimento foi desviado também do Noroeste Fluminense, porque não tem água hoje. Então, precisa haver um serviço de compensação, que já existe, né? Uma parcela dos recursos arrecadados pelo Guandu vai para o seu CEIVAP a título de compensação pela retirada de água. Mas esse recurso ainda não está sendo bem utilizado, pelo menos nunca chegou aqui no Baixo Paraíba do Sul, para compensar essa falta d'água que nós temos aqui. Uma delas seria esse incentivo nessa preservação de reservatório no Pombo Muriaé, na porção mineira, ou também
esses programas, né, incentivar, nos ajudar a recuperar as nascentes, os corpos hídricos menores, né, aqui da nossa região hidrográfica, principalmente do Noroeste Fluminense. Esses produtores estão ávidos por esses programas, qualquer valor mínimo, né, ínfimo para o sistema, vai estimulá-los a preservar as áreas nascentes que têm nas suas propriedades, como já tem alguns casos, que é o PSA, né? O pagamento por serviços ambientais. Então, esse sistema tem que avançar. O Estado já está avançando nisso, mas nós temos que multiplicar essas ações. Você viu que são 27.400 nascentes, não é pouco. Então, nós precisamos começar de alguma forma. O Noroeste, eu preciso começar rápido, né? Porque senão daqui a pouco eu não consigo preservar nenhuma mais. Então, a gente precisa começar esse trabalho. Nós estamos, o comitê está de portas abertas para isso. Esse recurso de compensação do Guandu que vai para o Ceivap precisa vir para cá também, certo? Até compensação para isso, mitigar os efeitos da retirada de água, né? E também a melhorar a calha, a qualidade de água do rio, que vai ter um reflexo direto para o Comitê Guandu, para a região metropolitana. Voltando aqui à questão das recargas, né, Nelson, nós dividimos o nosso comitê em 13 subbacias, para que o INED, você tem 27.400 nascentes. Também tem uma outra coisa, qualquer ponto inicial de corpo hídrico, o INEA identifica como uma nascente, mas nem sempre aquele ponto inicial dos 27.400 representa uma nascente ativa hoje. Então, nós temos um trabalho hercúleo de validar essas 27.400 nascentes, quais delas estão atuantes hoje, mesmo que sequem, né, parem de verter água na seca, para nós recuperarmos essas nascentes e também, dentro dessas 13 subbacias, nós identificamos qual aquela com maior potencial para ser recuperada, o maior potencial hídrico, né? Maior potencial de verter água suficientemente para recuperar aquele corpo hídrico adjacente a ela. Então, essas 13 subbacias, quantas nascentes tem viáveis cada uma dessas 13 subbacias? Quais subbacias são prioritárias para nós começarmos o trabalho? Logicamente, não podemos começar em uma, tem começar em 2 ou 3 ou 4. E quais áreas do Noroeste Fluminense, né, chovem mais, né, o solo está mais rico em água ainda. Então, porque no norte chove muito pouco, no litoral nosso que chove muito pouco, 750 milímetros anuais, mas no Noroeste ainda chove 900 milímetros anuais. Então, nós precisamos recuperar essa chuva, guardar ela no sul, para que ela consiga recuperar, verter água nas nascentes, e aí sim o ser humano, os animais, né, definidas as prioridades, utilizar esse manancial, essa fonte de vida que é a água, tá, Nelson? Bom, Ronald participou bastante aí, ele está nos parabenizando pelo trabalho em abordar um importante tema que é a água. Então, eu estou feliz também. Meu querido, é o seguinte, a gente já chegou a 1h04 aqui de papo, tá show de bola. Já passou tão rápido, rapaz, eu não percebi nada. E aí, eu acho que você já pode começar a fazer dar as suas considerações finais e tal, para a gente ir caminhando para o encerramento, né? Então, Nelson, eu mais uma vez quero destacar a sua inteligência e a sua expertise em enxergar o diferente, o contraditório, de uma forma amiga, parceira e disposta a sentar, ouvir e tentar solucionar. Mesmo que você não tenha a solução, mas a conversa, o diálogo é primordial. Nós que somos apaixonados, né, porque o tema é um só. Não pode uma pessoa ter água e outra não ter. A bacia hidrográfica está na lei e a água é um bem público dotado de valor econômico, nós já discutimos aqui, mas que é um bem público que deve ser disponível a todos. Todos têm direito à água. Então, se está faltando água em um ponto da bacia, toda a bacia deve se envolver para que isso não aconteça mais. Você falou da salinidade do São Francisco e do Atafona. São duas coisas que a intrusão salina, você sabe, né, para mim deixar o último comentário,
que foi uma coisa inédita, milenar, um evento milenar, não é? Que a foz do Rio Paraíba do Sul mudou de lugar. A foz do Rio Paraíba do Sul não é mais em Atafona, é no município vizinho de São Francisco da Bapuana, na localidade de Gargaú. Porque, dada a baixa vazão durante esses 5 anos seguidos, o mar avançou, houve um assoreamento e ele teve força suficiente para fechar a barra do Paraíba do Sul, a foz do Paraíba do Sul. Então, isso é uma coisa... Nós estamos vivendo, Nelson, nesse ano, eventos inimagináveis e milenares, seculares ou milenares. A pandemia é uma delas, né? Quem sabe a gripe espanhola, só li nos livros, e hoje estão vivendo a pandemia. E, em segundo lugar, a fechamento da foz de um rio importante como Paraíba do Sul. Então, isso tem um olhar, né, aos cariocas, a metrópole do Rio de Janeiro, 9.400.000 pessoas que bebem água da transposição do Paraíba do Sul, precisa olhar com cuidado para isso, ver que não só a população aqui está sofrendo, mas o próprio rio, a foz do Rio Paraíba do Sul está mudando a sua biota, suas plantas, seus peixes estão mudando pela baixa vazão. Como foi falado, você repetiu aí uma pergunta, né? A foz do Paraíba do Sul hoje é uma lagoa, que fechou a barra e virar uma lagoa. Então, esses questionamentos, Nelson, e essa forma de integração, não é, que está na lei isso, repetindo mais uma vez, nós precisamos integrar essas ações, precisamos colocar isso no plano de bacias e todos precisamos olhar para que é responsabilidade de todos, Nelson. Se todos usam a mesma água, todos têm que compartilhar esses problemas e essas vantagens. Então, eu peço que olhem com cuidado, ajudem-nos, mesmo que institucionalmente, né, a estimular os órgãos gestores, o poder público, a tratar ações, traçar ações, aplicar ações que visem minorar os efeitos de toda essa discrepância, né, em termos de distribuição de água. Você pediu para fazer as considerações finais, vou me despedindo por aqui, né? Agora, uma coisa agradável que eu queria dizer a você, não sei se você está vendo aqui, né? Está invertido o ano aí, não é isso? Aqui está 1889. Se eu correr aqui 10 segundos, eu caio dentro da água do Paraíba do Sul, que está aqui ao meu lado. E essa casa é de 1889, que eu estou hoje confinado aqui, com muita satisfação, né? Mas aonde eu nasci, estou confinado aqui nesses dias de pandemia, já que a UENF está fechada, né? Mas nós estamos trabalhando. Eu tenho feito 2 a 3 reuniões semanais por videoconferência, tanto do de bacias, quanto da diretoria e dos diversos órgãos do nosso comitê. O comitê nosso não está parado, não, felizmente. O Fórum Fluminense, então, você sabe, né? A gente tem trabalhado mais do que antes até nesse sistema. Tá bom, Nelson? Eu quero agradecer muito, muita gente que entrou aí, o Matheus Cremonese, poxa, estava aqui nos assistindo aí, ó. Matheus Cremonese, grande amigo, Luísa Salles. Luísa Salles, poxa vida, muito, muito, muito legal ter vocês todos aqui, show de bola. Obrigado a todos. A gente que está começando nessa frente aqui, a gente precisa se enquadrar com as novas realidades. Né? Então, por exemplo, eu fui entrar aqui agora para fazer essa reunião e recebi a seguinte mensagem: você estourou o seu limite em 41 minutos, o seu limite mensal em 41 minutos para quem usa a plataforma gratuitamente. Eu fiz 20 horas e 41 minutos. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Assim, em cima da hora, como é que eu vou fazer a reunião com o João? E aí tive que ir lá para o Upgrade, e aí, se não fosse o cartão da minha digníssima esposa, eu não teria feito a reunião. Como é que a gente vai ver como é que são as coisas, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma mais intensa. E isso aí é a minha paixão, é a sua paixão.
a gente vai ter que arrumar um jeito de monetizar esse negócio. E uma das formas é as pessoas curtirem, compartilharem e seguirem o canal. Isso é uma das formas, né? Então, a gente vai precisar fazer com muita intensidade essa atividade, mas nós temos um público para isso. Quantos membros tem o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana? Quantos anos? Quantos membros? 30 membros. 30 membros, 10 de cada segmento, usuários. São 60 membros no mínimo, porque é o dobro. Não tem aí. Não tem os suplentes. São 60. Então, se a gente considerar esses aspectos, a gente precisa mobilizar as pessoas. E se o canal está sendo interessante, eu peço que envolva as pessoas aí. Eu fiz um questionário que eu estou pedindo que as pessoas preencherem esse questionário, porque nos dá elementos para que a gente consiga canalizar aquilo que é de interesse. O seu papo aqui foi muito interessante, essa conversa, de falar das nascentes, né? Então, a gente tem aí um potencial enorme para trabalhar, vamos pensar nisso, né? E a gente precisa trabalhar. E se a gente trabalhar do jeito que a gente vinha trabalhando, a gente talvez morra e não veja nenhum resultado. Mas se a gente mudar o paradigma, se a gente mudar o paradigma, isso pode acontecer, né? João, eu quero muito te agradecer, muito, muito, muito. A gente tem sempre levado intensamente aí uma quantidade enorme de discussões, cada um puxar a sardinha para o seu lado, né? E, literalmente a sardinha mesmo. Aliás, não é sardinha porque... Mas a gente precisa de água para todo mundo e a gente precisa estabelecer mecanismos que atendam a todos, né? Então, isso é fundamental, a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que essa estrutura aqui do virtual nos vai possibilitar isso. Tenho certeza disso. Eu comecei essa quarentena me deu essa certeza, né? Quero muito te agradecer pela sua participação. Também quero agradecer muito às pessoas que nos contemplaram aqui, nos assistindo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. E eu peço que compartilhe o vídeo no final, peçam que assine o canal, para que a gente consiga ganhar uma musculatura aí suficiente para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer para a melhoria da quantidade e da qualidade das nossas águas. Muito obrigado e até a próxima. Bom, Nelson. Uma boa noite, muito obrigado. Eu quero dizer, por fim, que eu respeito muito você e pode ter certeza, uma amizade a você devido a esse respeito e essa atitude de você para comigo. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e fiquei feliz de poder, né, falar tudo que está dentro do meu peito, dentro do meu coração aqui, de forma aberta, tranquila e prazerosa com você. Um grande abraço, uma boa noite, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição e gostaria de recebê-los novamente aqui na Foz do Paraíba, como aquele dia, à noite nós fomos lá ver a Foz do Paraíba do Sul. Um abraço, Nelson, obrigado. Olá.